Fala galera do Flu Resenha, eu fui convidado, estive aqui, curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal, saudações tricolores. Tem uma outra pergunta aqui também do nosso amigo, né? Agora a gente vai colocar o vídeo aqui do Leandro Dias, do NetFlu. A gente ainda vai ter o Quintela do Resenha aqui e a Júlia do Dominada pelo Flu, que participa lá do Jornada KTO. Isso. Vamos entrar agora do Leandro Dias, do NetFlu. Grande abraço pra galera do Flu Resenha. Do início. Você também, Alexei, aqui, Leandro Dias. A minha pergunta ela tem relação com as movimentações da oposição do Fluminense visando a eleição do final do ano. Sabemos que você, Alexei, já esteve muito próximo do atual presidente Mário, já fez parte da gestão também do PT Cici e, ao que tudo indica, até onde eu tenho informação hoje, faz parte da oposição. O Mário tem muitos defensores, tem muitos críticos, mas o que fazer para o torcedor que quer uma mudança verdadeira acreditar que você, Alexei, e seus pares podem ser essa mudança, se vocês já estiveram algumas vezes em algumas gestões que contribuíram para esse descalabro financeiro pelo qual vive o Fluminense, com uma dívida se aproximando de R$1 bilhão. Forte abraço para vocês, amigos, saudações tricolores. Obrigado, Leandro, pelo teu vídeo. Leandro, só antes, Alexei, você responder aqui, o André Saleme, curiosidade do Flu. O Flu foi campeão em 95, quase caiu em 96. Fluminense em 2007, quase caiu em 2008 e 2009. Fluminense foi campeão em 2012, quase caiu em 2013. Então não é só na gestão Mário Bittencourt que acontece isso. A observação que eu fiz, só para deixar claro, não é questão política. A questão é, o clube precisa ter um crescimento e um desenvolvimento e um fortalecimento institucional, independente da questão de quem está na presidência. Beleza. A gente não pode julgar resultado por uma questão política. É porque ficou só como se fosse o de agora. Uma rotina independente da presidência. Isso não pode ser rotina, não posso ter um ano campeão, eu tô exatamente, mas eu tô falando isso porque... Você viu o Palmeiras acontecer isso? O comentário dele aqui... Você viu o Flamengo acontecer isso? Infelizmente, o comentário dele foi muito pertinente, porque isso aí já está se tornando uma rotina do Fluminense pelas administrações ruins. O clube do tamanho do Fluminense, isso não pode virar uma rotina. Isso não pode acontecer. Responde aí, Leandro. Bom, primeiro mandar um abraço pro Leandro lá e a galera da NetFlu. Bom, vamos lá. Só uma pequena retificação. Na segunda gestão do Peter eu não participei, né? Aliás, eu nunca fui da Flu Sócio, e eu me desliguei da atual direção do clube 30 dias após a eleição do presidente Mário em 2019. Fiz uma carta aberta, inclusive, fui nomeado vice-presidente de Relações Institucionais e fiz uma carta aberta 30 dias depois. E o fiz, repito, nada contra a pessoa do presidente Mário. Eu acho que as críticas são ao modus operandi e a alguns princípios de gestão, ou ausência de implantação de algumas questões que eu entendo que são relevantes, né? E aqui exponho. Na minha cabeça, o Fluminense deve ter as melhores práticas de gestão, um compliance ativo, a gente deve ter uma auditoria Big Four, a gente precisa ter... a gente pode muito mais enquanto instituição, né? Eu acho que você concentrar e centralizar na figura do presidente muitas decisões e tentar confundir a figura do clube com a figura do presidente, isso é muito nocivo para a instituição. Aliás, para qualquer instituição, né? A gente, por exemplo, todo mundo consome, sem fazer propaganda, um refrigerante famoso, todo mundo usa um barbeador famoso, todo mundo vai numa rede fast food famosa e ninguém sabe quem são os presidentes, né? Então, eu me afastei justamente por entender que alguns dos ideais que eu almejo e que eu defendo para o Fluminense não seriam implantados, e eu não queria ter mais do mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente falava de ruptura de modelo, essa ruptura não aconteceu, né? Eu diria para você que boa parte do staff que vinha da gestão Abad Flu Sócio, as principais posições foram mantidas sem alteração, né? A questão do voto online, a questão de auditoria, a questão da pesquisa da proximidade com o torcedor, enfim. Então, para deixar muito claro, né? Eu respondo por mim. Não posso falar, não tenho aqui procuração para falar por outras pessoas da oposição, mas não tenho nenhuma vergonha do meu passado na política do Fluminense. Já ganhei eleição, já perdi eleição, podem falar o que quiser de mim, mas eu sempre respeito os resultados das urnas, né? Não ataco as pessoas, acho isso bastante nocivo. Sou amante sempre de um diálogo ponderado, educado, em alto nível, sempre em prol do Fluminense.
Ô, Alexei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito de compliance, né? Você acha que o Fluminense precisa de um compliance sobre regras de conduta de profissionais do clube? Porque a gente viu aí jogadores, né, e até mesmo o atual presidente discutindo em redes sociais com torcedores. O nosso atual presidente botou dedo na cara de jornalista e influencer do Fluminense, né? Eu não gosto de truculência, sabe? Eu acho que a gente pode discordar, a gente pode divergir no plano das ideias, mas quando você parte, né, para bate-boca com ofensa em rede social, quando você parte para o aspecto intimidatório, com segurança, tal. Então, assim, eu acho que descamba para um lado que inclusive sai da liturgia do cargo de presidente, né? O Fluminense, como qualquer clube, quando você exerce um cargo de liderança, você está lidando com paixão de milhões de pessoas, né? Então, assim, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter sabedoria, você precisa ter tranquilidade para você saber lidar com as críticas, para você filtrar as críticas, para você refletir e mudar aquilo que você acha que você eventualmente errou. Eu tô no chat, eu tô tentando acompanhar aqui, né? Graças a Deus, a esmagadora maioria das mensagens, né, de muita gente que eu nem conheço, bastante carinhosas, mas tem críticas aqui e tal, e eu vou até deixar meu Instagram no final, para que as pessoas queiram debater e tal. Repito, não sou mais tricolor que ninguém, não sou dono da verdade, não tenho pretensão de absolutamente nada. Eu acho que a arrogância, a soberba, essas características são muito nocivas para a personalidade de qualquer pessoa, e as pessoas que têm essas características, né, a arrogância, a soberba precede a queda. Então eu acho que ninguém é presidente do Fluminense. As pessoas se tornam e estão presidente do Fluminense, né? Porque as pessoas passam, os dirigentes passam, os torcedores passam, os técnicos passam, mas só duas coisas não passam jamais: a instituição e a sua torcida. Exato. Então, que deve ser respeitada, ela é soberana, né? Então, assim, eu acho sim que deve ter uma regra, um código de ética, um código de conduta. Qualquer corporação no mundo corporativo hoje, na iniciativa privada e até em órgãos públicos, você tem lá um código de ética, né, mínimas condições e regramentos para você. Na hora que você está falando como um dirigente do Fluminense ou como um jogador do Fluminense, você está falando pela instituição, de certa forma, né, principalmente quando é o presidente. Então eu acho que essa questão do compliance ele é muito importante. E quando eu falo auditoria, só para deixar muito claro aqui, eu não estou falando que há malversação dos recursos do clube, que há improbidade, nada disso. Uma auditoria ela é salutar e confere credibilidade à instituição. Hoje as grandes corporações no mundo são auditadas por grandes empresas de auditoria, as chamadas Big Four. Então, só para fazer esse registro aqui, porque a questão da auditoria, para mim, as práticas de governança, elas caminham muito alinhadas e são meio que indissociáveis, e o aspecto da auditoria está inserido aí debaixo desse guarda-chuva. É isso aí. E dentro dessa parte de compliance também, não é só essa parte de jogador de futebol, de atleta de futebol, que eu vejo isso muito na base do Fluminense hoje. Eu sei que é muito difícil hoje você... eu tô te perguntando isso, Alexei. Na base, lá em Xerém, o que você pode fazer? Qual seria... para melhorar, talvez... Como é que eu vou te explicar isso? Hoje em dia é muito difícil você controlar um garoto desse, que hoje já começa na base, já com assédio, com empresário, com... mulherada em cima, vamos ser francos, porque já estão ganhando dinheiro, a fama, aquela coisa toda. E esses garotos já sobem muito pro profissionais. Você já vê com aquelas características de marra, de máscara, de querer ter a bola só para ele. E isso em questão de postura, é cabelo, é brinco. Eu vejo esses garotos novinhos já com brinco e tal. Isso pode ser caretice de coisa, papo de velho. Mas eu acho que tem uma certa postura. Eu acho que... O que você acha disso, ou eu tô falando besteira? Não, eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a formação dos talentos. Isso não é só no Fluminense, eu digo no esporte de uma maneira geral. Porque há 25, 30 anos atrás, sob o ponto de vista de evolução histórica da sociedade, isso é nada, você não tinha o advento das redes sociais. Então hoje os meninos estão conectados, falando, né, pelo TikTok, pelo Instagram, né, enfim, então há o assédio das meninas, né? Hoje os valores são muito maiores que alguns anos atrás. Hoje muitos meninos da base, né? E aí não é nenhuma crítica, não, tá uma constatação. Estão ganhando já salários que muitas vezes profissionais não ganhavam no passado, né? Então, assim, eu acho que o desenvolvimento do atleta, ele não pode ser só físico, técnico e tático. A gente tem que se preocupar sempre com o ser humano, né? E aí não é discurso demagógico, não. Eu acho que é importante o aspecto da educação, até porque se aquele menino
menino não se tornar um jogador de futebol, o Fluminense, como qualquer clube de futebol, tem uma função social. Um ser humano. Ele precisa ajudar a formar um ser humano. Porque a carreira dele, com sorte, vai até 35, 38, 40 anos, na exceção. 44, um Fábio, um Zé Roberto. No universo de tantos jogadores sair da base, pouquíssimos vão vingar. Vão vingar. E o que ele vai fazer depois de parar de jogar futebol? Então eu acho que é fundamental, né? Claro, ter o desenvolvimento técnico, tático, sob o ponto de vista esportivo, mas eu acho que tem que ter o apoio psicológico, eu acho que tem que ter o apoio principalmente educacional, né? Tem que ter um trabalho de orientação sexual para esses meninos não, né, engravidarem aí as meninas de forma precoce. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que a preocupação tem que ser formar ser humano. O jogador é uma consequência e, obviamente, é o target de um clube de alto rendimento como o Fluminense, para que produza resultados esportivos e financeiros. Mas esses meninos precisam estar blindados e com apoio psicológico, nutricional, educacional, acadêmico. Para não se repetir John Kennedy, Alexander, aquele caso da festinha, né? A gente tem evitar esse tipo de coisa. Né? Ninguém tá aqui pregando, né, que o menino seja lá, vai ser o celibato. Celibato, não é isso. Não é isso, mas existe horas e horas. Há horas e horas para se fazer as coisas, né? Não é dentro da concentração ou tal, levar a mulher para dentro da concentração tal. Você acaba tendo um prejuízo. Ou até onde mora o treinador. Exatamente isso. E o jogador acaba, e aí muitas vezes ele é mal orientado, né? Quer pelo seu representante, porque ele acaba, ou então ele é orientado muitas vezes e acaba não escutando, porque ele acaba sendo incontrolável, né? E aí é aquilo que eu digo sempre: não pode haver uma subversão da ordem. Não é o clube a serviço do atleta, é o atleta a serviço do clube. Só para encerrar, o jogador de futebol, ele é um colaborador como outro qualquer. Ele tem os seus direitos, como eu falei aqui. Se ele foi contratado, ele tem que receber o salário em dia, mas ele tem as suas obrigações e tem que honrar com elas. O clube não serve ao jogador, e sim o jogador serve ao clube. Exato. É isso aí. A disciplina e a hierarquia são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto, em qualquer instituição. Até porque esses meninos, 90% deles, não tem uma base familiar, eles são praticamente... provavelmente o ganha-pão vai ser o futuro dessas famílias. Gabi, contigo agora. Já que a gente está falando de base, o que você acha assim da falta de valorização de Xerém, né? Que a gente muito se questionou aí um tempo, e o fato de vender jogadores tão baratos, né? Aí volta naquilo que eu falei no começo do nosso programa, né? A gente tem, né, Xerém, eu costumo dizer que Xerém é o coração do Fluminense. A solução do Fluminense passou, passa e passará sempre por Xerém. Xerém é um ativo nosso sensacional, e aí as pessoas precisam reverenciar e reconhecer a história. Um trabalho que passou muito por Silvio Kelly dos Santos, passou por muitas pessoas, Argel Afonso, Benedito Sérgio, enfim, para citar alguns dos nomes de pessoas que doaram seu tempo, né, que fizeram e fazem um trabalho para que Xerém foi no Silvio Kelly, né? Foi na gestão Silvio Kelly. Então, assim, as pessoas precisam conhecer um pouco a história do Fluminense. Xerém é uma fábrica de talentos sensacional. Ali, Xerém, para mim, não deve ser encarado como despesa. Xerém, para mim, deve ser encarado como investimento. E Xerém precisa ser sempre fortalecido para que a gente possa produzir muito mais jogadores do que a gente já produz hoje, né? Para que o Fluminense, no final do dia, tenha não só retorno esportivo, como retorno financeiro. Agora, é preciso que a gente tenha capacidade de vender bem os nossos jogadores. Vender, eu jamais seria leviano e utópico de criticar a gestão por venda de jogador. A venda de atletas é uma realidade. O Palmeiras vende, o Flamengo vende, o Botafogo vende. Estou citando clubes aqui que notoriamente têm um poderio financeiro, quer, repito, por SAF, quer de forma orgânica, muito maior do que o nosso. Então eu não critico a direção por venda de jogador. Eu critico pelo momento de algumas dessas vendas e pelos valores, né? Sim. Então, assim, não adianta, eu vou usar aquela frase, a gente tem que ser movido pela paixão, mas gerenciar com a razão, né? Não adianta eu ter a fábrica lá em Xerém e ter uma lojinha de R$1,99 em Laranjeiras, onde eu rifo as nossas joias. A gente precisa, de novo, não vamos ter a ilusão também que todo menino que vem de Xerém é o novo Pelé, o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Então a gente tem que saber... Longe disso, né? A gente tem que saber categorizar os nossos atletas em que prateleira de mercado ou qual é a projeção que eles têm. Mas eu sou entusiasta de Xerém, acho que Xerém é a joia da coroa, é um ativo que talvez poucos ou nenhum clube do Brasil tenha
com a qualidade do Fluminense. Então, assim, Xerém pra mim deve ser visto como a menina dos olhos da coroa, né? É o nosso maior ativo depois da torcida. O Fluminense está entre os 3 maiores formadores do Brasil. Xerém. Santos, Palmeiras, São Paulo, Fluminense. A gente tem que ter uma estrutura de transição base profissional consistente e a gente precisa ter... E não queimar etapas, né? Exatamente. Que eu acho que está acontecendo mais uma vez. E a gente precisa ter solidez mínima financeira para não estar com o Pires na mão. E vender como vendeu o André e não o Luiz Henrique. Né? Exatamente isso, de ter que torrar. E aí a gente assiste, por exemplo, as últimas 3 Libertadores foram vencidas por 3 cariocas. Graças a Deus, 2023 por nós, 2022 e 2024 por 2 nossos rivais. Sendo que nessas 2 equipes haviam atletas do Fluminense. Né? Então, assim, é doloroso você ver atletas produzidos em Xerém tendo saído, dando nenhum retorno esportivo para o Fluminense, ou um retorno esportivo baixíssimo, e por cifras absolutamente irrisórias se nós compararmos com nossos rivais que fazem vendas muito melhores do que as nossas. Fala, galera! Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu! Nossa voz tricolor. Uma produção